Bom, pessoal, esse aqui é mais um vídeo pro canal, né? Tem um tempo que, na verdade, eu não gravo, né? Eu não faço gravações para o canal. E, na verdade, foi mais por conta de outras atividades em paralelo. Então, tive que dar uma pausa, né? Para poder retomar agora a gravar para o canal. Com o mesmo escopo, né? Logística e operações. A gente vai abordar alguns temas relacionados a compras e suprimentos também, que está relacionado a logística de operações, né? Aquele grande guarda-chuva, né? Desde os primeiros vídeos eu menciono isso. O canal já tem 3 anos, né? 3 anos. Começou lá em 26 de janeiro, mais ou menos, o canal. Então tem aí 3 anos a gente disseminando, né? Conseguindo disseminar conhecimento relacionado à logística e operações. Bom, só compartilhar com vocês aqui, tipo, aí, na verdade, né? Como se fosse não, é uma aula. A gente vai abordar aqui. Eu vou compartilhar um conteúdo relacionado, que está presente nas minhas aulas, né, relacionado à gestão da produção, qualidade também, enfim. Deixa eu só colocar no ponto certinho aqui para a gente já começar a aula, tá? Deixa eu só colocar aqui no ponto certo. Beleza. Então aqui eu já vou compartilhar com vocês. Aqui, tá ótimo. Então, eu vou começar aqui a compartilhar. Estou compartilhando com vocês. Eu vou começar, na verdade, nessa parte aqui, que são os 4 Vs relacionados à produção, né? A gente tem, aliás, né, só um ajuste, a gente tem já um vídeo no canal, a gente já abordou, só para fazer uma breve, muito breve mesmo, revisão. A gente já abordou esse tema no canal, então já existe no canal um vídeo relacionado aos 4 Vs da produção, que é volume de output, variedade de output, variação da demanda do output e grau de visibilidade, que é esse grau de contato com o consumidor. Ele já abordou esses aspectos aqui no canal, né? Eu coloquei para vocês dois grandes blocos, né? E esses blocos se relacionam, na verdade, é essa parte aqui, ó, aqui. É justamente essa configuração aqui. Então já existe um vídeo no canal falando dos 4 Vs da produção, é só pesquisar. Então, o lado esquerdo, né? Baixo volume de produção, alta variedade, alta variação e alta visibilidade, eles se relacionam entre si. Inclusive, isso normalmente é abordado como questão de provas de forma geral. É como que se estabelece essa relação, e no vídeo eu explico exatamente essa relação. E do outro lado, você tem alto volume aqui, ó, alto volume de produção, baixa variedade, baixa variação e baixa visibilidade, e eles se relacionam entre si. Ou seja, necessariamente quando eu tenho um alto volume de produção, eu vou ter uma baixa variedade, porque volume de produção tem comportamentos diferentes para a produção, ou eu tenho alto volume de produção, ou baixa variedade, ou alta variedade e baixo volume de produção. Então, eu tenho um alto volume de produção, consequentemente, eu não consigo fabricar um produto diferente do outro. Pensando nesse contexto, eu produzo sabendo que tem uma demanda no mercado, consequentemente, minha variação de demanda é baixa, e o meu grau de visibilidade, o grau de contato com o consumidor também é baixo, porque eu produzo, eu já sei exatamente o que vai atender a demanda desse mercado. Então, nesse vídeo, a gente faz essa relação. Agora, particularmente nessa gravação que a gente está fazendo, aqui, vamos lá. Quando a gente fala dos objetivos, só me ajustar aqui, quando a gente fala dos objetivos de desempenho da produção, a gente tem lá velocidade, flexibilidade, a gente está falando, flexibilidade tem as 4 categorias que a gente vai ver nesse vídeo, mais especificamente. A gente está falando de custo, a gente está falando de confiabilidade. Então, quando a gente pensa nesses objetivos de desempenho da produção, que o foco é o nível operacional da produção, então veja, a gente tem o nível estratégico, a gente tem o nível tático e a gente tem o nível operacional. Os objetivos de desempenho da produção, eles atendem ao nível operacional. Mas é claro, quando eu atinjo os objetivos do nível operacional, isso vai me permitir alcançar os objetivos no nível tático e, consequentemente, no nível estratégico. Então, aqui, notem o seguinte, né? Quando eu falo de custo, qual é o reflexo disso? Ter um custo de produção competitivo, preço
E preço baixo, margem alta, a minha lucratividade alta, ou ambos. Quando eu falo do reflexo do custo, o reflexo que o custo pode causar no preço que eu vou estabelecer para o meu produto final. Quando eu falo de confiabilidade, eu estou falando de cumprir o planejado, cumprir o que foi planejado inicialmente. Eu tenho uma entrega confiável, por exemplo, uma entrega dentro do prazo acordado com o cliente. Quando eu falo de velocidade, eu falo do lead time curto, uma entrega curta, um tempo de entrega curto. Eu falo de um processo de produção ágil, rápido, que vai me permitir entregar o produto com agilidade ao consumidor final. É o outro objetivo, velocidade, está aqui, ó. Produção rápida. Quando eu estou abordando a questão da qualidade, produtos e serviços conforme especificação. Aqui eu estou abordando, a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, a qualidade intrínseca, que é a qualidade inerente ao produto, presente no produto. Então, essa qualidade é conforme a especificação, conforme eu estabeleci internamente na fábrica. Eu tenho sim uma outra parte da qualidade, um outro pedaço, que é a qualidade extrínseca, que é a percepção do consumidor em relação à qualidade no produto, a intrínseca interna. Então, quando eu falo de atingir objetivos relacionados à qualidade, o efeito que eu tenho é aqui, ó, produtos e serviços conforme a especificação que eu estabeleci inicialmente. O olhar, nesse caso, é muito para a qualidade intrínseca, que é a qualidade interna, inerente ao produto, características específicas desse produto. Se eu tenho um celular, se eu tenho um computador, se eu tenho um carro, são as características relacionadas a este produto. E eu tenho a flexibilidade. Quando eu falo de flexibilidade, está aqui, ó, habilidade para mudar. O efeito é esse. A flexibilidade é uma habilidade que eu tenho para me adaptar a determinadas circunstâncias. No nosso caso, o objetivo de flexibilidade, eu tenho quatro categorias dentro dele. A gente vai abordar isso daqui a pouquinho, tá? Então, essa habilidade em mudar, em se adaptar a uma circunstância, é a flexibilidade. Eu posso ter lançamento de produtos novos, é um tipo de flexibilidade. Eu posso ter uma variedade dentro da mesma categoria de produto. Então, por exemplo, você tem lá um shampoo para variados tipos de cabelo. Você tem um detergente de variadas colorações. Então, eu posso ter uma variedade na mesma categoria. É uma adaptação. Eu estou me adaptando a novas realidades do mercado. Mas a minha variação é dentro da mesma categoria. Agora, eu posso ter lançamentos de novos produtos, categorias completamente diferentes. Eu posso ter o shampoo e o condicionador. Eu posso fabricar o celular e fabricar o computador. Categorias completamente diferentes. Então, nesse caso, eu posso lançar novos produtos, categorias completamente diferentes, ou variar dentro da mesma categoria. Possibilidade. São dois tipos já de flexibilidade que a gente vai ver logo em seguida. Outras possibilidades é adaptar o meu volume de produção à necessidade do mercado. É um outro tipo de flexibilidade. E a gente fecha, a gente já falou de lançar novos produtos, variedade dentro da mesma categoria, adaptar o volume de produção às demandas do mercado e agora adaptar o tempo de entrega. Eu vou adaptar o volume e posso adaptar meu tempo de entrega. Variar o meu tempo de entrega para atender às necessidades do mercado. E aí, pessoal, esses efeitos que os objetivos de desempenho eles causam quando a empresa atinge esses objetivos, então, um preço mais competitivo, uma entrega mais rápida, um produto que atende uma especificação, esses objetivos a gente trabalha aqui. Então, por exemplo, a gente já falou da qualidade, já falamos dos dois tipos de qualidade: qualidade intrínseca e qualidade extrínseca. A qualidade tem várias abordagens, a gente vai ver nessa mesma aula todas essas abordagens da qualidade e as fases de evolução da qualidade. E a qualidade, ela tem a qualidade intrínseca e ela tem a qualidade extrínseca. Ela tem a qualidade inerente ao produto, está dentro do produto, características desse produto, e a qualidade extrínseca,
que ela visa atender a expectativa que o cliente tem em relação à qualidade nesse produto. A gente tem, por exemplo, a rapidez. Rapidez é agilidade. Quando a gente fala, só voltando à questão da qualidade, quando a gente fala de ter um processo com qualidade, esse processo ele vai atender uma especificação, um olhar muito interno. Ele pode ter um olhar interno, novamente, intrínseca, ou um olhar externo, extrínseca, só para deixar claro. Rapidez é velocidade, é agilidade, é ter um processo de produção que eu vou garantir a qualidade, mas é um processo rápido, ágil. Ah, Deison, eu tenho que investir necessariamente em tecnologia para ter para ter um processo de produção rápido? Não necessariamente. Não necessariamente você precisa investir em tecnologia. Você pode, por exemplo, mapear os seus processos, trabalhar com aquela perspectiva da melhoria contínua, mapear, identificar os problemas, pensar e avaliar as melhorias, implementar a melhoria e voltar para o ciclo no início. Você pode melhorar o processo, nisso você vai estar impactando na questão da qualidade, e você pode, né? Você pode usar os dois, né? Você pode investir em tecnologia também, para acelerar esse processo de produção. Então, o caminho ele não é um só. Ele não é só tecnologia, ele pode ser também via melhorar processos, qualificar pessoas, qualificar profissionais, sem problema. Confiabilidade, atender ao planejado, cumprir com o planejado, é confiabilidade. Ter um processo confiável, aquele processo que ele vai cumprir, que ele vai atender ao que foi planejado inicialmente. Isso é confiabilidade. Então, vou estar cumprindo, vou estar atendendo ao que foi planejado inicialmente. Tá certo? E flexibilidade. Flexibilidade a gente já falou aqui, já mencionei aqui, só para reforçar, é a habilidade de mudar. Eu posso ter flexibilidade de produto barra serviço, que eu vou lançar novos produtos, é um produto completamente diferente do outro. Esse é um tipo de flexibilidade, é uma habilidade em mudar, em me adaptar a novas circunstâncias, a novos contextos. Eu posso ter uma flexibilidade de composto, então é aquela variação dentro da mesma categoria, habilidade de produzir amplo conjunto ou mix de serviços e produtos. Eu posso variar dentro da mesma categoria, tá certo? Eu posso ter categorias completamente diferentes, produto barra serviço. Ou eu posso variar dentro da mesma categoria. Davidson, me dá um exemplo. Condicionador, condicionador para diferentes tipos de cabelo. Shampoo para diferentes tipos de cabelo, mas é tudo shampoo, é tudo condicionador. Exemplo de flexibilidade composto. Detergente, detergente de variadas colorações, flexibilidade de composto. Agora, eu posso ter detergente e shampoo, produtos completamente diferentes. É um exemplo de flexibilidade de produto barra serviço. Volume é ter um volume de produção que atenda ao mercado. Veja que eu uso o termo aqui, ó, habilidade de mudar seu nível de output ou atividade para produzir quantidades ou volumes diferentes de serviços e produtos no decorrer do tempo. Porque o output é a saída. Só lembrar do modelo de transformação: entrada, processamento, transformação e saída. Então, a minha saída, eu estou adaptando a quantidade demandada pelo mercado. É flexibilidade de volume. Agora, eu posso ter flexibilidade de volume e posso ter flexibilidade de entrega. Mudar os prazos de entrega para atender a uma necessidade do mercado. É claro que eu não tenho só objetivo de desempenho, né? Qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade tem quatro categorias. Eu tenho custo também, os custos relacionados à produção. Eu posso ter custos fixos e variáveis. O custo que não varia com a produção é fixo. O custo que varia com a produção é variável. Então, por exemplo, matéria-prima. Quanto mais você produz, mais você precisa comprar de matéria-prima. Agora, aluguel de um espaço para ter a fábrica. Aquele aluguel é fixo. Independente se você produzir ou não, você vai pagar aquele aluguel. Esse é um ponto que precisa estar claro também, tá? Então tem custo fixo e variável, tem custo direto e indireto, tá? Isso a gente vai ver mais à frente. A gente ainda vai abordar um pouco mais a questão da qualidade,
para mais à frente ver o que é custo direto e indireto, mais. Tem no canal também um vídeo relacionado a custo direto e indireto. O que que é custo direto, o que que é custo indireto, como que você calcula um dos meios que você tem para pegar esse custo indireto, os itens, né, relacionados a custo indireto e incorporar ao custo de produção, tá? Então, a gente tem isso no canal também, para quem se interessar. É uma outra modalidade de classificação de custo. Agora, em relação à qualidade, esse ponto eu também já falei. Bom, qualidade intrínseca e qualidade extrínseca, eu já falei. Qualidade constitui um componente mais difícil de se definir ou comprovar, principalmente em serviço, principalmente se o produto ou serviço é abstrato. Quando o produto ou serviço é concreto, então a qualidade pode ser medida e avaliada com facilidade. O que que ocorre, né? O que ocorre é que, normalmente, para você avaliar a qualidade em produto, é um contexto. O produto tem várias características relacionadas a ele. Pega um celular, pega um computador, pega um carro, tem várias características relacionadas a eles, tá? A esses produtos. Outra coisa é a prestação do serviço, para você avaliar a qualidade em prestação de serviço. E nós já abordamos aqui também o que é qualidade intrínseca, eu já falei para vocês aqui, e vou reforçar, a gente já falou que a qualidade extrínseca, que é a percepção, que é subjetiva, mas é a percepção que o consumidor tem em relação à qualidade do produto. Eu posso ter as duas isoladas, Davis? Não, eu tenho que somar as duas. Elevado nível de qualidade intrínseca tem pouco valor se não for acompanhada de uma percepção subjetiva por parte do consumidor usuário. Ou seja, eu tenho que pensar na qualidade interna, intrínseca, dentro do produto ou serviço em si, e na qualidade percebida pelo consumidor, que é a qualidade extrínseca, que é a qualidade externa, fora. Extrínseca é fora, tá? Beleza? Então, esses dois braços da qualidade tem que juntar os dois e tem que dar peso, importância e relevância aos dois. Bom, fases de evolução da qualidade, abordagens da qualidade. Tem a qualidade baseada no produto dentro. Precisa e mensurável. É a qualidade dentro. É produzir um produto de acordo com as minhas especificações. Veja, especificações é o que a fábrica considera internamente importante e relevante. Beleza? Intrínseca. Baseada na produção. Qualidade e conformidade com especificações. Aí já entra um outro elemento. Prevenir não conformidade, o que está fora do padrão, é mais barato que corrigir ou refazer o trabalho. A baseada na produção, eu já falo de conformidade, eu já entro na questão do processo. Eu não fico tão preocupado só com o resultado final, que é baseada no produto. Percebam a comparação entre os conceitos, isso é muito importante, tá? Isso seguramente poderia ser abordado em avaliações, em prova e etc. No produto, é muita preocupação com o resultado. Na produção, é com o processo. É prevenir que a falha aconteça, que a não conformidade aconteça. É baseada na produção. Então, estou olhando para o resultado, na produção, estou olhando para o processo, e aí eu chego finalmente para mencionar a questão do preço. A gente não fala, ah, não, mas aquele produto ou serviço, ele ter qualidade é ter um preço elevado, associado ao serviço ou associado ao produto. Tem os celulares da Apple, por exemplo. Ah, o iPhone é um smartphone, mas ele se posiciona no mercado de uma forma diferente de outros celulares, por exemplo. E aí eu começo a entrar numa abordagem da qualidade, de conceito da qualidade, que é um produto de qualidade é aquele que apresenta o desempenho desejado a um preço aceitável. Eu começo a inserir a variável preço na questão da qualidade. Se na baseada no produto não tinha o preço,
Na baseada na produção, não tem o preço. Na baseada no valor, o nome ajuda a valor, eu passo a ter a questão do preço. Eu vou fornecer o que você, consumidor, deseja a um preço aceitável. Você está disposto a pagar. Então, a baseada no valor já entra nessa questão. Produto, resultado, produção, processo, não conformidade e valor é um preço aceitável. Vou te fornecer o que você quer a um preço aceitável. E aí eu tenho a qualidade transcendente, baseada no usuário, e outros conceitos, que aí entra o Deming, que é um expoente da qualidade, o Crosby, o Ishikawa, que tem o diagrama de causa e efeito, que é o diagrama espinha de peixe, que é uma ferramenta muito conhecida, também tem aqui no canal, eu fiz uma curadoria geral, tem no canal abordando ferramentas de qualidade, inclusive, que é bem importante esse vídeo também, esse diagrama de causa e efeito, que é o diagrama de Ishikawa, que é essa parte aqui que a gente está falando. Agora, transcendente, eu entro na questão da experiência. Em momento nenhum eu estou falando do usuário, concorda? Não cheguei no usuário, não cheguei você, consumidor, nós, consumidores. A transcendente é a experiência. Eu quero te fornecer uma experiência que você jamais imaginou. Então, com base na filosofia, a qualidade é sinônimo de excelência inata, reconhecida apenas por meio da experiência. Ou seja, você tem que experimentar. Então, eu passo a abordar um conceito de qualidade em que você tem que experimentar, você tem que vivenciar. Quando você tem uma demonstração, uma degustação no supermercado ou em qualquer outro estabelecimento desse, você está ali fornecendo ao consumidor o que você tem de produtos por meio da experiência, está vivenciando aquele momento. Quando você fala assim, vou fazer o test drive de um carro, por exemplo, para sentir esse carro, você está vivenciando aquele momento por meio da experiência. Está muito ligado à abordagem da qualidade transcendente, que ela se vincula a essa questão da experiência. Ou seja, para você ter contato com a qualidade que essa empresa está te fornecendo através do produto e ou serviço, você tem que viver aquilo, você tem que experienciar aquilo. E aí é transcendente, talvez a associação com esse nome transcendente, experiência, talvez dê para construir essa associação de modo a entender esse conceito. E finalmente chega a questão do usuário. E o usuário chega nessa abordagem baseada no usuário. E essa abordagem baseada no usuário, qualidade é a satisfação da necessidade do consumidor, qualidade é a adequação ao uso, ou seja, finalmente eu coloco o consumidor como elemento fundamental para definir a qualidade do meu produto e ou serviço. Porque eu posso ter um produto associado a um serviço. A Dell é um produto, computadores, não ganho nada para fazer comercial da Dell, e tem um serviço de assistência técnica associado à Dell, associado à HP, associado a tantas outras empresas. Tá certo? Então, baseada no usuário, estou olhando para o cliente, como você queira chamar, tem diferença conceitual, a gente não vai entrar nessa diferença conceitual, cliente ou consumidor. Beleza? Então, essas são basicamente as abordagens da qualidade: produto, a produção, questão do valor, transcendente, usuário, são as abordagens que eu tenho em relação à qualidade e que estão relacionadas à evolução da qualidade. Inspeção, controle estatístico, garantia da qualidade, a gestão integrada e a gestão estratégica da qualidade. E aí, justamente, a gente vai abordar cada uma dessas fases de evolução. A última fase, o último estágio, é a gestão estratégica da qualidade. Só que é bom lembrar que a empresa não deixa de ter a inspeção, ela não deixa de ter o controle estatístico do processo, a garantia da qualidade, ela não deixa de ter isso. O que acontece é que a gestão estratégica você envolve todas as áreas da empresa internamente e fora. Não adianta eu pensar em qualidade internamente nos meus processos, nas áreas que tem na minha empresa, e não considerar a qualidade do que o fornecedor está fornecendo para mim, seja produto ou serviço. Não faz sentido, tá?
Então, é justamente o que a gente vai abordar, que são essas fases da qualidade. Desde a inspeção, que é o mais básico ali da qualidade. Está de acordo com o padrão ou está fora do padrão de qualidade? Conforme o padrão ou não conforme o padrão? E aí você entra, você vai na inspeção e você chega no controle estatístico da qualidade, que é esse aqui, ó. Olha esse quadrado aqui, ó. Mas lembra que eu falei antes, ó. Inspeção está dentro de controle, controle está dentro de garantia, garantia está dentro de gestão da qualidade total. Então, na verdade, o que que acontece, né? Quando você está na inspeção, você tem produtos que estão conforme o padrão que você espera e produtos que estão não conforme o seu padrão. Quando você entra no controle estatístico da qualidade, aí entra os conceitos da estatística no contexto da qualidade. Desvio padrão, variância, média. Ah, beleza. A média de produtos defeituosos fora do padrão que eu produzi. Qual é o desvio que eu tenho, né? Em média, eu produzo X em quantidade produtos dentro de um padrão de qualidade. Qual o desvio que eu tenho? Quanto que eu tenho de produto fora desse padrão de qualidade? Quantos dos meus produtos eu tenho que avaliar para considerar, bom, está dentro do esperado? Qual é a quantidade, o tamanho da minha amostra em relação ao universo de produtos que eu estou produzindo? Cálculo de amostra. Quanto que eu tenho que retirar da quantidade de todos os produtos que eu estou produzindo para poder dizer assim, olha, essa amostra aqui é estatisticamente significativa. Tá ok. Então, todos esses conceitos passam a ser inseridos no contexto da qualidade, que é o controle, que é a fase do controle estatístico da qualidade. Princípio de probabilidade estatística, reduzir essa variabilidade, desvio padrão, média, variância, gráficos de controle, mais uma das ferramentas. Tem um vídeo aqui no canal, o mesmo vídeo que aborda o diagrama de causa e efeito, tem um vídeo aqui no canal. Garantia da qualidade. E aí, a garantia da qualidade, eu permaneço com os conceitos relacionados à estatística, eu tenho a questão da inspeção, só que na garantia eu vou inserir qual é o custo. Qual é o custo para prevenir que um produto não saia defeituoso? Se for o caso, qual o custo relacionado à correção, a corrigir um processo que está fora do padrão de qualidade? Então, quando eu entro na garantia de qualidade, eu entro na parte dos custos relacionados à qualidade. Custo de prevenção, custo de correção, custo de avaliação, isso mais à frente a gente vai ver, mas também tem alguns vídeos no canal relacionados a isso. Eu faço assim, né, para poder entrar no canal, relacionado a esse conceito. Então, agora eu vou entrar na questão dos custos. Os custos são inseridos nesse contexto quando a gente fala da garantia da qualidade. E, por fim, quando a gente vai envolver toda a organização, a gente tem a gestão estratégica da qualidade ou gestão pela qualidade total, negócio, ambiente e sociedade. Necessariamente você vai envolver toda a organização nesse processo, incluindo internamente e incluindo fora fornecedores, as partes interessadas. Lembra do conceito de stakeholders? Se não lembra, é importante pesquisar. Stakeholders são partes interessadas, investidores, acionistas, o cliente que vai consumir esse serviço ou produto. Então, vou envolver todo mundo dentro da organização e fora da organização. E aí já é gestão pela qualidade total ou gestão estratégica da qualidade. E tem essas fases aqui para ilustrar para vocês o que está relacionado a cada fase, tá? Notem que eu tenho a inspeção, evitar que produtos e serviços fora da especificação, o controle da qualidade entra a estatística, vai resolver as causas dos problemas de qualidade. A garantia de qualidade amplia essa responsabilidade e entra a questão dos custos no contexto da qualidade. E, finalmente, a qualidade se torna algo estratégico para a organização.
Veja, transformar a qualidade em ponto central e estratégico para a organização. Ou seja, a qualidade não é mais interna. Não é suficiente você ter a qualidade no nível interno. Você envolve todas as áreas da organização e envolve o que está fora dessa organização. Então, é uma visão completamente diferente da qualidade em relação às fases anteriores, quando eu considero a gestão da qualidade total ou gestão estratégica da qualidade. Eu passo a envolver todo mundo. Está até aqui, ó. Significado estratégico cada vez maior. Eu vou avançando da inspeção, controle, garantia e gestão da qualidade total, eu vou aumentando o peso estratégico da qualidade dentro da organização. Por exemplo, na gestão da qualidade total, eu vou empoderar o funcionário. O funcionário tem peso, tem opinião, tem importância. Ele é treinado e qualificado, um operador de máquina, por exemplo, ele pode parar o processo de produção. Ele pode interromper. Olha, a máquina precisa sofrer manutenção. Ele tem essa autoridade. Ele é preparado, ele é treinado, ele é qualificado para isso e ele tem essa autoridade de interromper o processo de produção. Então, é uma visão radicalmente diferente de qualidade em relação às fases anteriores que a gente tem, que é a inspeção, que é o controle e que é a garantia de qualidade, tá? Bom, aqui ainda em relação aos objetivos de desempenho, é muito dentro. Aliás, esse gráfico aqui é rigorosamente idêntico ao que a gente já abordou, ele se repete, aquele quadradinho que a gente viu aqui, os efeitos que os objetivos de desempenho eles podem causar. Então, um preço baixo, uma entrega rápida com a rapidez, a confiabilidade, que é cumprir o planejado, é uma entrega confiável, uma entrega dentro do planejado. Então, isso aqui a gente já abordou a diferença que está repetindo, né? Mas aquela figura era um quadradinho, essa aqui não é, que é essa figura aqui, ó. Só para a gente voltar um pouquinho aqui, ó. Era essa figura que é idêntica a esta figura aqui, tá? Dos objetivos. E além desses efeitos que os objetivos de desempenho podem causar, eu tenho esses efeitos aqui: efeitos sobre o faturamento e efeitos sobre o custo. Quando eu melhoro a qualidade, eu posso, em algum grau, melhorar o faturamento, ó, imagem do produto, tempo de resposta, melhoria nível de serviço ao cliente, na expectativa do cliente, aumentar o volume, redução de competição baseada em preço, aumento do faturamento, vai levar ao aumento do lucro. Então, eu tenho um lado que eu tenho um efeito sobre o faturamento, quando eu falo dos meus objetivos de desempenho. Eu tenho um pedaço que é um efeito sobre o faturamento e eu tenho um outro pedaço que é um efeito sobre custo. Quando eu melhoro os meus custos de produção, tenho custos reduzidos de produção, redução de custos operacionais, custos de capital reduzidos, investimentos adequados, vai levar também aqui, ó, ao aumento do lucro. Então, eu tenho um pedaço em que o objetivo de desempenho ele pode ajudar aumentar o faturamento e, consequentemente, o lucro, e um pedaço que ele pode reduzir os custos e, consequentemente, também aumentar os lucros. Tá? No fim, você vai aumentar o lucro, seja numa situação ou na outra, né? Seja o efeito sobre faturamento, você aumenta o lucro, seja o efeito sobre custo, você vai aumentar o lucro também. Tem um conceito de expectativa do cliente também ligado à qualidade, que é esse gráfico aqui, ó. Notem o seguinte, né? Eu tenho no lado esquerdo aqui, qualidade percebida é ruim. No meio, eu atendo a expectativa e na minha direita aqui, perdão, aqui, essas barras aqui, a qualidade percebida é boa. O que que ocorre aqui? Vamos lá. Aqui é o seguinte, quando a minha expectativa do cliente ela é superior à percepção dele, ou seja, aquela história de expectativa e realidade. Ele tem uma grande expectativa, mas quando ele vai, de fato, consumir o serviço ou produto, a percepção dele é outra, eu tenho uma qualidade percebida ruim. Eu tenho uma lacuna aqui. Porque a expectativa dele, ele chegou cheio de expectativa naquele restaurante.
Ele chegou cheio de expectativa naquele curso de inglês. Ele chegou cheio de expectativa naquela aula de informática, naquele curso online. Ele chegou cheio de expectativa com relação àquele celular. E aí, quando ele de fato vai consumir o curso de inglês, o celular, o carro, o produto ou o serviço, a percepção dele está abaixo da expectativa. Então, aqui a qualidade percebida ruim, ó. Percepções dos clientes em relação ao produto ou serviço. Ele percebe a qualidade de uma forma que está abaixo da expectativa dele. Então ele já olha e fala assim: não é tudo que eu esperava. Esse produto não é essa coisa toda que eu esperava. O que é o ideal para a organização? O ideal, pensando em custos, avaliando a questão, porque existem os custos relacionados à qualidade, nem sempre é o ideal você entregar um produto muito acima da expectativa desse cliente, cliente ou consumidor, veja, não vou fazer essa distinção aqui, mas o ideal é a coluna do meio aqui, ó, expectativa de acordo com a percepção. Ou seja, eu tenho uma expectativa que está aqui, e quando ele usa esse produto ou serviço, a percepção dele está no mesmo nível. Então, qualidade e percepção, expectativa e percepção dentro da qualidade, ok. Então, aqui, expectativa e percepção estão plenamente alinhados. Agora, o que eu tenho que ter só um cuidado é quando eu ofereço mais do que ele quer. Qualidade percebida é boa. Quando ele tem uma expectativa, ele vai naquele restaurante, a expectativa dele não é tão grande assim. Mas quando ele sai, a percepção que ele tem, nossa, esse restaurante aqui é maravilhoso. Nossa, essa aula teste que eu tive nesse curso de inglês é a aula que eu vou, desse curso eu vou sair fluente. Vou poder viajar daqui a alguns meses. É um curso excelente. Qual é a questão aqui dessa lacuna aqui? A questão é que, às vezes, quando você supera a expectativa do cliente, você tem um custo associado a superar a expectativa desse cliente. Então, mas só cuidado se vale a pena. Se esse custo, de fato, será compensado pelo mercado, se de fato ele vai consumir o serviço ou produto que você está oferecendo. Tem que ter só certo cuidado com essa lacuna que você forma aqui, porque existe um custo associado a ela. Agora, tem uma teoria e isso destaca a importância da qualidade no contexto da produção, da gestão da produção e qualidade, que é a teoria do cone de areia, que é essa teoria aqui, ó. Que, na verdade, você parte da qualidade e vai adicionando a ela gradativamente os objetivos que são mais importantes. Mas a base, tudo começa com a questão da qualidade. Então, primeiro você garante qualidade nos seus processos, você garante que o consumidor percebe os atributos, percebe o bom serviço que você oferece, o bom produto que você oferece. Então, tudo começa como base na qualidade. E aí você vai adicionando os outros objetivos de desempenho. Então, primeiro você garante a qualidade. Depois que você garantiu lá a qualidade, seu produto, dos seus processos, do seu fornecedor, você avançou para o nível de gestão estratégica da qualidade, aí sim você começa a adicionar a confiabilidade gradativamente, a velocidade, a flexibilidade e, por último, o custo. Mas a base, pensando em estratégia de produção, pensando em atingir os objetivos de desempenho da produção, nível operacional, você parte da qualidade e da qualidade você desdobra e avança para os outros objetivos gradativamente. O próximo é confiabilidade, o seguinte é velocidade, flexibilidade e custo. Então, você vai garantir processos com qualidade, processos e produto. Depois você vai ter um processo confiável, que vai atender o planejado, vai levar a velocidade a ter processos de produção mais rápidos, consequentemente mais adaptados ao contexto de mercado, habilidade de mudar, que é a flexibilidade, e, por fim, ao custo, a ter um custo de produção competitivo. Então, a base de tudo, a teoria do Condorcet aborda isso. A base, você
parte da qualidade e desdobra para os outros objetivos de desempenho da produção, tá? Bom, aqui eu vou falar de cada um desses tópicos, né? Que é você atingir atingindo a conformidade à especificação. Na verdade, o que que você precisa construir para, ao final, ter um produto de acordo com o que você determinou, de acordo com as especificações que você determinou. E aí, necessariamente, você começa nessa abordagem definindo características de qualidade desse produto e como que você vai medir essas características de qualidade associadas a esse produto. Essas são as duas primeiras fases que você tem. Depois você estabelece o padrão de qualidade, o controle, corrige e continua permanentemente implementando melhorias. Entra naquele ciclo realmente, de fato, melhoria contínua, cultura, né, na organização da melhoria contínua. Bom, primeiro definir as características de qualidade. Quais seriam as características de qualidade? Essas aqui, pessoal, eu vou abordar cada uma delas aqui, são as características de qualidade. Então, antes de mais nada, de você pensar ao final que características o seu produto ou serviço, né? Quais são essas características que esse produto vai ter? Primeiro, eu tenho que definir as características. Bom, quais que eu tenho? Quais características de qualidade que eu posso pensar e que eu posso reforçar no meu produto ou serviço? Primeiro, funcionalidade. Está relacionado à função. Quão bem funciona esse produto ou serviço. Aí eu coloquei exemplos aqui de um carro, que é um produto, empréstimo é serviço e viagem aérea é um serviço. Então, funcionalidade está relacionado a funcionamento. Num carro é velocidade. Num banco, por exemplo, como é que aquele serviço funciona? Taxa de juros, os termos para realizar um empréstimo. Quando você fala de uma viagem aérea, segurança, está relacionado ao funcionamento daquele serviço. Como aquele serviço funciona, ó. Refeições, bebidas, como é que ele funciona? Como é que é o modus operandi dele, vamos dizer assim? Ou então, se você pensar, por exemplo, num curso de inglês, qual o horário de funcionamento dele? Funcionalidade é quão bem o serviço ou produto efetua o que ele promete. É o funcionamento. Está relacionado ao funcionamento desse produto ou o funcionamento, como é que funciona, né? Como é que esse serviço é colocado em prática de um serviço. Horário de funcionamento, por exemplo. Se é um restaurante, ele tem Wi-Fi, por exemplo, está relacionado ao funcionamento, a prestação desse serviço, como esse serviço é prestado. E aí eu tenho a funcionalidade e um que é muito claro, a aparência. Aparência é algo visual, é sensorial. Eu botei aqui, ó, características sensoriais do produto ou serviço. Apelo estético, aparência, restaurante. Restaurante limpo, organizado. Você entra, por exemplo, num curso de inglês, né? Eu fiz um curso de inglês, né? Mas está todo organizado. Você vai pensar numa faculdade, pô, secretaria organizada. Quer fazer o curso numa faculdade, é a parte visual, sensorial. É o que você vai olhar, de repente, se é um restaurante, o olfato, você sentindo o cheiro da comida, aquela comida agradável, você vai tocar, você vê aquele ambiente todo organizado, tá ligado a essas características sensoriais. Num carro, é a estética dele, é a forma, se for pensar num produto. Se for pensar, por exemplo, num empréstimo, é a organização do website desse banco, como é que está organizado, é a aparência. Então, mexe com as características sensoriais. Funcionalidade é função. A aparência são as características sensoriais. E confiabilidade continua sendo cumprir, né, funcionar de acordo com o planejado. Então, por exemplo, consistência do desempenho do produto ou serviço ao longo do tempo. Ele cumpriu o planejado. Qual é a consistência dele? Né? Ele se mantém funcionando por quanto tempo? Essa consistência. Por exemplo, num produto, tempo médio de falhas. Por exemplo, num empréstimo, cumprimento de promessas. Olha de novo aí, cumprir o planejado. Qual é a capacidade desse serviço
cumprir o planejado, o horário lá das aulas do curso de inglês, qual é a consistência que ele tem em cumprir os horários dessas aulas? Até botei aqui, ó, manutenção de horários e voos, por exemplo. A durabilidade é a vida útil, né? Vida útil do serviço ou produto. Então, quanto tempo que você consegue, né, permanecer prestando esse serviço e a vida útil do produto, quanto tempo esse produto vai durar, né? Tá ligado? A vida dele, ele vai nascer em algum momento, ele vai perder a funcionalidade dele, isso é vida útil. Recuperação é capacidade em resolver problemas. Então, qual é a capacidade que essa organização tem, que oferece esse serviço, esse produto, em resolver problemas? Isso é recuperação. Qual a capacidade que ela tem? Tem o problema se apresenta, e qual é a capacidade que ela tem de resolver esses problemas? E o contato é o nível de contato, de interação que o consumidor tem, o acesso que ele vai ter com essa organização. Então, é muito o suporte de vendas, o suporte pós-venda, na verdade, que eu tenho, vai influenciar nesse último aqui, contato, natureza do contato, pessoa a pessoa, que pode ocorrer, né, da empresa em relação ao suporte que ela vai dar em relação a esse consumidor. E aqui são formas que eu tenho de medir cada característica de qualidade. Porque, veja, eu vou definir as características mais importantes e eu preciso ter um meio de medir essa característica. Será que meu produto ou serviço tem essa característica aqui? E notem, né? Por exemplo, aqui, ó, na funcionalidade, eu tenho a variável, tá? Característica de aceleração e frenagem. O atributo normalmente é uma pergunta. Então, essa coluna do atributo aqui, eu faço uma pergunta. E a variável é o que eu vou usar para medir e que vai me ajudar a responder a pergunta que eu fiz no atributo. Então, eu faço uma pergunta no atributo e a variável que eu estou usando para medir ali vai me ajudar a responder essa pergunta do atributo. Então vejam aqui, outro exemplo, vida útil do carro. A vida útil está de acordo com o previsto? O que que eu vou medir de variável? Vida útil do carro. Por exemplo, aqui, ó, número de viagens que realmente chegou no destino. É minha variável. Aí eu tenho aqui o atributo, ó. A comida foi aceitável? Então, na verdade, esse número de viagens que eu vou medir aqui, beleza, chegou ao destino. Chegou ao destino, agora com que qualidade foi a comida oferecida a esses voos que chegaram no destino? Por exemplo, houve alguma reclamação? Atributo. Proporção de viagens que chegaram pontualmente. Então, as que não chegaram pontualmente, sem dúvida, vão gerar reclamação. Então, a variável, de alguma forma, ela me ajuda a responder o atributo. Então, eu preciso ter formas, maneiras de medir a característica da qualidade desse produto ou serviço. Porque ao medir, eu vou conseguir identificar, bom, meu produto e ou serviço tem essa característica de qualidade ou não? Então, esse é o ponto-chave. Se ele não tiver, eu preciso rever, preciso avaliar, preciso melhorar esse produto e ou serviço. Mais uma vez, eu posso ter um produto associado a um serviço. E aí a gente entra num ponto que são os padrões de qualidade. Então, veja, uma vez que você estabeleceu característica, como eu vou medir aquela característica, eu preciso determinar os padrões de qualidade. Então, quando os gerentes de produção identificam como as características da qualidade podem ser medidas, precisam de um padrão de qualidade contra o qual possam ser verificadas, ou seja, um padrão de referência. Então, veja como tem uma estrutura lógica, definir a característica de qualidade, como eu vou medir, montei um padrão de referência. Ou seja, eu tenho um padrão que, olha, isso aqui é referência. Esse produto ou serviço, dentro dessa característica de qualidade, deve estar de acordo com esse padrão de qualidade. Então, o padrão de qualidade ele vira a minha referência, ele é a minha terceira etapa nesse processo para definir a especificação, as características relacionadas a esse produto e ou serviço.
Então, eu defini um padrão de qualidade, uma referência. Então, eu tenho característica, como eu vou medir e qual é a minha referência, qual é o meu padrão de qualidade. E é claro, eu vou confrontar o que eu tenho de produto ou serviço em relação a esse padrão de qualidade. Tá? Tais padrões podem ser bem limitados por fatores operacionais, como o estado de tecnologia na fábrica e os limites de custo. Você pode ter uma limitação em relação ao padrão de qualidade. Lembrar que eu tenho uma limitação natural de recursos, de forma geral, dentro das organizações. Estabeleci o padrão, agora eu tenho que acompanhar se está de acordo com o padrão de qualidade ou não. Olha a inspeção entrando aí. Olha aquela primeira fase de evolução da qualidade entrando. Se está conforme o padrão ou não conforme a esse padrão de qualidade. Então, controle a qualidade em relação, você vai controlar a qualidade em relação a esses padrões. A ideia é o quê? Eu tenho um padrão de referência, um padrão de qualidade, e vou controlar, vou acompanhar esse padrão, vou acompanhar os meus resultados, perdão, vou acompanhar os meus resultados de acordo com esse meu padrão de referência. Então, onde na operação deve ser checado se tudo está conforme o padrão, em que parte do meu processo, o local, deve-se verificar cada produto ou serviço ou uma amostra, normalmente por questões operacionais. Você fabrica uma grande quantidade de produto ou serviço, gera de serviço, capacidade em gerar é atender clientes ou quantidade de produtos que você está produzindo. Vai ser uma amostra. Você vai trabalhar normalmente com uma amostragem, olha o controle estatístico da qualidade entrando nesse aspecto e como essas verificações podem ser feitas, de que maneira você vai executar essas verificações, se está de acordo com o padrão ou não, se vai ser em loco, se você usa em loco, se você vai até o processo de produção, se você tem recurso tecnológico para monitorar em tempo real, como que você vai fazer essas verificações. O local, se vai ser o total ou uma amostra, normalmente é a amostra, e como que você vai realizar essas verificações. Só lembrar que a característica de qualidade, ela pode ser abordada em avaliações. Você coloca um texto de suporte, um texto de apoio e solicita ao aluno que identifique as características de qualidade presentes nesse texto. Tá? Só para a gente formular e começar com insights ali em relação à possibilidade de questões, e você pode abordar dessa forma, tá? E aí a gente chega à gestão, perdão, aqui, ó, gestão estratégica da qualidade, finalmente, gestão da qualidade total. Então, gestão, qualidade precisa ser gerenciada, tem recursos, pessoas, eu preciso acompanhar, eu preciso gerenciar. Lembrem das quatro funções de administração: planejamento, organização, direção e controle. Planejamento, organização, direção e controle. Entra aqui com muito foco na questão da gestão em si, tá certo? Então, você tem lá as quatro funções da administração atuando na qualidade. A qualidade, essa definição aqui, ó, sintetiza a busca de atendimento aos requisitos do cliente. É você atender o que o usuário deseja, é aquela abordagem pelo usuário. A gente viu nessa aula, nesse vídeo, as abordagens da qualidade, e total, porque vai envolver a todos. Vai envolver dentro da organização e vai envolver fora da organização, incluindo também os stakeholders e as partes interessadas. Tá bom? É, Eu acho que foi, hein, pessoal? Foi um conteúdo bem intenso, né? Foi um conteúdo importante das abordagens da qualidade, objetivo, desempenho, os tipos de qualidade, qualidade intrínseca e extrínseca, as etapas para você chegar à qualidade do produto ou serviço. Então, define as características de qualidade, como que você vai medir essas características, define o padrão de qualidade e controle, como é que você vai acompanhar esse padrão.
Então, que parte do processo que você vai medir, se vai ser a amostra, se vai ser o total, como que você vai medir, se vai usar tecnologia, se vai ser em loco, você vai até o processo para acompanhar, né, o que você está identificando, nível de qualidade dentro daquela parte, né, do processo maior. Então, a gente teve um conteúdo bem interessante relacionado a objetivos de desempenho e relacionado à parte de qualidade, né, evolução da qualidade. E também tem, mais uma vez, tipos de benchmarking, está relacionado a essa parte de qualidade, e ferramentas da qualidade. Tem vídeo aqui no canal abordando esse tópico e sugiro que vocês assistam também, pessoal. Um abraço, vou interromper aqui a parte que eu estou compartilhando. Um abraço e eu encerro por aqui, pessoal. Até um próximo